Estamos aqui em mais uma aula maravilhosa, que você já possa se preparar, sentar aí na sua sala, no seu quarto, eu não sei onde é que você assiste. Pega seu celular, liga a TV, o computador, não sei. Pega sua Bíblia, seu café, seu Nescau, seu Toddy, o que você preferir. Toddy é muito melhor. Já se assente aí que a aula tá top, beleza? Então, antes de mais nada, pega este link e envie para algum colega seu, porque eu sei que vocês não estão enviando. Eu sei, vocês acham que eu não sei, mas eu sei de tudo, vocês não estão enviando. Então, meu desafio desafio desde o início da aula, pega esse link, envia para algum colega, tira um print da conversa e manda para mim, lá no WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal mesmo, pode enviar lá, não precisa enviar no grupo não. Envia para mim, eu quero saber quem é que está enviando. E vocês acham que essas perguntas que eu e a professora Bianca estamos fazendo é por nada? Não é por nada. Tudo isso está sendo contabilizado. Bianca está contabilizando as das aulas dela, eu estou contabilizando as das minhas aulas. Eu sei de tudo. Eu sei quem acertou, sei quem errou, sei com quantos pontos vocês estão. Então, se vocês me enviarem, vai valer alguma coisa, ok? E aí nós vamos saber o que vai valer, porque eu não sei ainda. Então já se ajeite. Envie para alguém. E é o seguinte, se você tem irmão ou irmã, cada um envia o seu. Vocês não nasceram grudados. Mesmo as gêmeas, tá? Vocês gêmeas, vocês nasceram grudadas assim, juntas, mas vocês podem enviar separadamente, ok? Todo mundo vai me enviar o link e eu quero ver para quem vocês enviaram. E deixe o seu like também na nossa aula, ok? Já se prepara? A aula tá muito legal. O disciplinador. Nós vamos falar de alguém que é um disciplinador. Vamos falar de Deus. Nossa revista inteira, que é essa revista que vai aparecer para vocês, estamos falando de Deus. E se vocês não sabiam, Deus também nos disciplina. E nós vamos contar a história de uma pessoa que foi disciplinada por Deus. Nós vamos contar a história de Davi. Davi foi disciplinado por Deus. Então se assente aí e prepara que a aula vai dar um brinco maravilhoso. Então vamos responder as perguntas da aula passada. E antes eu quero deixar um aviso para vocês. Vocês estão fazendo as atividades e alguns estão me enviando, todos estão me enviando, mas tem alguns que estão me enviando respostas simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, copiada mesmo do outro. Não sei se vocês sentam para fazer junto, não tem problema nenhum em fazer junto. Só que vocês estão fazendo uma coisa que vocês estão fazendo errado. Tudo bem a gente copiar um do outro, fazer junto e tal. Tudo bem copiar? Não, na verdade cada um faz o seu, né? Mas tudo bem fazer junto. Só que vocês estão copiando um do outro e copiando inclusive os erros. Já tem tempo que eu tenho percebido isso, mas nessas aqui que eu fiz agora, tá muito nítido que vocês copiaram. Até as respostas pessoais estão iguais. Então, não adianta nada vocês copiarem e copiarem ainda as respostas erradas. Então, fiquem ligados. Cada um faz o seu, porque a pontuação está sendo contada. Eu nunca tinha avisado sobre pontuação, mas agora eu vou avisar justamente porque vocês estão fazendo assim, juntos, mas copiando até o erro. Então, fiquem ligados. Pergunta número 1. Não é uma pergunta, é para correlacionar as colunas. Então, você teria que correlacionar amor filos, amor ágape, amor eros, com amor de Deus, amor de amigos e amor de namorados. Então, amor filos seria amor de amigos. Amor ágape, amor de Deus. E amor eros, amor de namorados. Pergunta número 2. A qual grupo religioso judaico Nicodemos pertencia? Letra A, saduceus. Letra B, zelotes. Letra C, fariseus. E letra D, essênios. A resposta certa é a letra C, fariseus. Eu comentei isso no início da aula passada. Perguntinha número 3. Qual eram os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cã e Café, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jacé, Sem, Cã e Jessé. A resposta certa é a letra B, Sem, Cã e Jafé. Essa era um pouco confusa para alguns, mas todo mundo acertou, graças a Deus. Pergunta 4. Quais cidades foram destruídas pela chuva de fogo e enxofre? Letra A, Sodoma e Gomorra. Letra B, Jericó e Sodoma. Letra C, Zoar e Gomorra. Letra D, Sodoma e Gomorra. Essa era muito fácil, letra D, Sodoma e Gomorra. Também ninguém errou, graças a Deus.
Pergunta 5, verdadeiro ou falso, na verdade, né? A mulher adúltera não foi apedrejada, pois descobriram que ela não havia pecado. Foi apenas um engano. Essa aqui, ela tá certa até certo ponto. A mulher adúltera, ela não foi apedrejada, de fato. Mas ela tinha cometido adultério, porém Jesus a perdoou. E não foi só um engano, realmente ela pecou, mas Jesus a perdoou. Então essa aqui é falsa, não é verdadeiro, ok? Todo mundo acertou, eu acho também. 6. Verdadeiro ou falso? Quando Pedro negou Jesus 2 vezes, o galo cantou. Pedro se arrependeu e foi perdoado por Jesus pessoalmente. Tá quase tudo certo. A única coisa que tá errado é que não foram 2 vezes que ele negou, foram 3 vezes que ele negou. Então é falso também. Pergunta 7. Verdadeiro ou falso? 2 cegos seguiram Jesus, clamando por misericórdia. Jesus os ouviu e os curou. Certíssimo. Essa aqui estava super certa, não tinha nada de errado. Os 2 cegos realmente clamaram a Jesus, pedindo por misericórdia, e eles foram curados. Pergunta 8. Por que a morte de Jesus na cruz foi uma demonstração de amor? Essa pergunta aqui era pessoal. Todo mundo acertou, mas a resposta certa era porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele morreu por nós. E por conta disso que hoje nós somos perdoados por Deus. Por conta disso que hoje nós temos o nosso lugar lá no céu. Então quem respondeu algo parecido, semelhante a isso, eu dei certo. E os contemplados são Arthur com 7 acertos, Felipe com 8 acertos, Lorena com 7 acertos, Luana 7 acertos e Jaiane com 7,5 acertos. O 7,5 foi porque teve uma que você respondeu pela metade, viu, Jajá? E aí eu dei 7,5. Ficou faltando uma resposta. Tá bom? Então, parabéns a todos que acertaram. Foi um bom trabalho. E Felipe, parabéns porque você gabaritou e acertou todas. Então, como eu falei, hoje a nossa aula nós iremos falar de Davi. Então, nós vamos falar de 3 pontos. Ok? Na nossa aula teremos 3 pontos. Primeiro ponto, a vida de Davi. Do campo ao trono. Como que Davi chegou no trono. A gente vai ver mais ou menos isso de forma resumida. 2. O pecado de Davi. Qual foi o pecado que Davi cometeu? E o 3. A chamada ao arrependimento. E aqui nesse tópico 3, nós vamos ver como é que foi que Deus disciplinou Davi. E nós vamos entender como que Deus faz isso na nossa vida. Ok? Então preste atenção. Agora a aula vai começar de fato. A vida de Davi do campo ao trono. Então nós iremos começar aqui a nossa aula, nosso primeiro tópico. Então, Davi ele é muito conhecido por sua trajetória de sucesso. Nós sabemos que na Bíblia tem diversas informações sobre a vida dele e as informações mais comuns que a gente vai encontrar, ele era o filho mais novo de Jessé, ele tinha 7 irmãos e a família dele morava em Belém. E Davi ele trabalhava como pastor de ovelhas. Lá em 1 Samuel 16, a gente vai ver, quem quiser ler depois pode ler, fica à vontade, a Bíblia de vocês. Lá em 1 Samuel a gente vai ver, nesse capítulo 16, que foi o próprio Deus que pediu, ordenou, para que Samuel, que era o profeta, fosse até a casa de Jessé ungir um novo rei, ok? Sim, mas como assim estava sem rei? Não, nessa época Saul ele ainda reinava, só que ele estava tendo algumas condutas que não estavam agradando a Deus, e ele foi rejeitado por Deus. Por isso que Deus queria ungir um novo rei. Só que Samuel não sabia quem era esse rei. Ele sabia que esse rei morava na casa de Jessé, esse novo rei, que Deus pediu para ele ir lá ungir o novo rei. E a unção de rei derramada pelo próprio profeta Samuel sobre a vida de Davi surpreendeu todo mundo, inclusive seus pais, porque ninguém entendia como que isso iria se concretizar na vida de Davi, porque Davi ele era apenas um simples rapaz. Ele não tinha uma tradição de realeza na sua família, na sua vida. Então ninguém estava entendendo nada, mas eu estou resumindo a história, tá? Porque a história é grande, mas não é a história dele em si que nós devemos focar na nossa aula. Mas todo mundo sabe que Jessé apresentou os filhos mais velhos, apresentou os filhos mais fortes, e não era isso que Deus queria. Deus não vê o que nós temos no exterior, Deus vê o que nós temos no interior, e ele gostou mais de Davi. Na teoria, ele preferiu Davi. Davi ele era diferente. E ali, naquele momento da história toda, bem resumida, Samuel
guiado por Deus, ungiu Davi como novo rei. E o episódio que deu mais visibilidade para a história de Davi foi a vitória dele sobre o gigante Golias. Todo mundo conhece a história de como foi que isso aconteceu. E Davi, ele se envolveu nessa batalha meio que por acaso, porque ele foi enviado até o acampamento do exército de Israel para enviar suprimentos para os irmãos. O pai dele pediu para ele levar suprimento para os irmãos. Quando ele chegou lá, ele ouviu a proposta de Golias, que foi a seguinte: que apenas um homem iria representar todo o povo, lutasse contra ele. E aquele que perdesse a batalha, a população, a nação daquele que perdesse a batalha estaria nas mãos daquele que seria vitorioso. E Davi ouviu isso. E aí ele foi enfrentar Golias. E esse filisteu, Golias, ficou apresentando esse desafio por vários dias consecutivos, porque ninguém ia até lá, ninguém. Ele chegou até zombar de Israel, porque ninguém ia enfrentar ele. Ele apresentava desafio e ninguém ia enfrentar ele. Ele chegou a zombar num ponto, porque nem o próprio rei tinha coragem de ir até lá. Mas pensa comigo, Golias, ele era um adversário digno de respeito, pela sua altura, a qualidade da sua armadura, tudo isso inspirava medo nos adversários. Então ninguém tinha coragem de ir lá. E aí quando ele começou a zombar de Israel, Davi não gostou nada disso. E só para vocês terem ideia, a couraça de Golias pesava 60 quilos. Couraça é essa parte da roupa do guerreiro que cobre o peito, ok? Então só essa peça pesava 60 quilos. Então tudo isso era digno realmente, isso transparecia força. Né? Se ele somente a couraça pesava 60 quilos, imagine as outras coisas. Então as pessoas tinham medo dele de fato. Só que Davi, ele descobriu a principal fraqueza de Golias, que era ser chamado de incircunciso. Só que Davi não tinha medo não, já percebemos que Davi não tinha medo, ele não se intimidou, porque Golias, os filisteus, no geral, eles não tinham uma aliança com Deus, então Davi confiava em Deus. Ele estava pleno na sua confiança em Deus. Ele sabia que o Deus vivo era o Senhor de Israel e não dos filisteus. Então mesmo que Golias fosse grandão e Davi pequenininho, ele sabia que poderia vencer com a ajuda do Senhor. Então Davi se apresentou ao rei e pediu permissão para lutar. Porque também não era assim bagunçado não, só chegar lá e lutar. Não era assim. Ele pediu permissão para lutar, Saul concedeu, vai lá meu filho, lute lá, estou parafraseando, ok? E com a ajuda de Deus e muita coragem, ele venceu o gigante. E essa história a gente já conhece, estou resumindo muito. E com uma pedrinha ele conseguiu derrotar o gigante. E resumindo grandão aqui para vocês poderem entender, após essa vitória, Davi ele passou a compor o exército do rei. Mais tarde ele se casou com Mical e se tornou uma pessoa muito famosa. E o seu sucesso pessoal, o seu crescimento, que Davi estava crescendo muito, provocou ciúmes em Saul, que ainda era rei. Ele ficou meio assim. E aí a sua insegurança emocional piorou e ele passou a perseguir Davi. Ele via Davi como um inimigo e passou a perseguir Davi. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, surgiu uma amizade entre Jonatas, ou Jonatas, como vocês quiserem falar, e Davi. Jonatas, ele era filho de Saul, a pessoa que perseguia Davi. E graças a essa lealdade que Jonatas tinha com Davi, essa lealdade, dessa amizade, Davi ele conseguiu sobreviver aos ataques do rei, que perseguia ele constantemente. E com o passar do tempo, Saul morreu e Davi foi coroado rei de Judá. E depois, só depois de 7 anos, que ele passou a ser rei, considerado rei em todo Israel. O pecado de Davi. Então agora nós vamos ver que pecado que Davi cometeu, como que ele cometeu, como que isso aconteceu. Então, Davi ele teve um reinado promissor. O reinado dele foi maravilhoso. Ele venceu muitas guerras, conquistou muitos territórios, organizou uma capital política que foi Jerusalém. Ele se preocupou em preparar um local de adoração a Deus na sua cidade. Ele julgava o povo com justiça. Então, se você for ler, você vê que ele era bastante justo com o povo.
e governava com muita responsabilidade. Então, até agora, você consegue ver um homem certo, um homem coerente, um homem bom, que, como o próprio Deus falava, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, da onde que ele pecou, meu Pai do céu? Como que ele pecou? Então, nós já sabemos que o reinado de Davi era bem promissor, era maravilhoso. Mas um certo dia, Davi resolveu, um certo ano, ele resolveu não ir pra guerra. Hoje não vou pra guerra, não tô a fim de ir pra guerra hoje. E enviou um exército com o capitão Joabe e resolveu ficar no palácio. Tem um palácio maravilhoso, vou ficar na minha casa, top nas galáxias, tá tudo certo. E aí ele resolveu ir pra varanda, pra sua sacada. Ele tem um palácio maravilhoso, por que não ir pra sacada, né? O dia estava lindo. E aí na sacada, ele viu lá da sacada uma mulher tomando banho. Uma mulher muito bonita, ela estava tomando banho, só que ela era casada, né? Ela era casada e mesmo ela sendo casada, ele pediu para que trouxessem ela para o palácio. Eu quero aquela mulher para mim. Traz ela lá para mim, por favor. Eu que mando, eu sou o rei. Traz ela para mim. O nome dessa mulher era Batseba. E ela vai até o palácio, né? O rei mandou eu vir até aqui, eu tenho que ir, sou obrigada a ir. Ela foi. E ali eles se envolvem. Se é que vocês me entendem. Eles se envolvem ali e tal. E depois ele manda ela pra casa, vai embora. Tchau, manda ela de volta. Trouxe ela, se envolveu com ela e mandou ela embora. Só que o tempo passou, ainda tava tendo a guerra, porque não sei se vocês sabem, a guerra ela não dura só um dia, né? Ela dura muito tempo. Então o povo ainda tava na guerra. Davi lá. E passou um tempo, Batseba descobre que estava grávida. Pois é, ele engravidou uma mulher que não era sua esposa, era esposa de outra pessoa. Ele engravidou essa mulher. Só que Davi, muito esperto, tentou arrumar uma manobra para poder esconder o seu pecado. E a manobra foi a seguinte: Davi mandou chamar Urias. Urias era o esposo de Batseba. E Urias estava na guerra. Urias estava lá na guerra e ele pediu para que chamassem Urias para cá, para ele conversar com Urias. Ele chegou, e aí Urias, como é que tá a guerra? Parafraseando, como é que tá a guerra aí? Tá muito difícil, né? Pois é, vá pra casa, descansa, fica com a sua esposa. Fique com ela, se envolva com ela. A ideia era que, quando a gravidez fosse descoberta, porque Batseba já estava grávida, ele pensasse que o filho era de Urias, o povo achasse que o filho era de Urias, para que o próprio Urias acreditasse que o filho era dele. Que ali, se ele se envolvesse com a sua esposa naquele momento, poderia achar que era realmente dele. Só que Urias não obedeceu. Eu falei, eu vou para casa? Ele achou isso uma deslealdade com seus companheiros que estavam na guerra. Tipo, eu não vou para casa descansar, ficar com minha esposa, sendo que os meus amigos, os meus companheiros de guerra estão lá lutando e muitos morrendo. Não é justo. E ele não dormiu em casa. Ficou ali mesmo, na porta do palácio, ficou ali. Não quis ir embora, foi dormir na rua, não dormiu em casa. E aí essa manobra de Davi deu errado. Davi ficou bravo com isso. Tipo, meu Deus, meu plano... Moto. Meu plano deu errado. Aí ele ficou frustrado, né? Não deu muito certo o plano dele. O que ele fez? Mandou um bilhete para Joabe, que era o capitão do exército. Lembra que eu comentei isso para vocês? Mandou um bilhete para Joabe para arrumar uma emboscada para Urias. Que emboscada era essa? Colocar Urias na frente da batalha, na frente do exército. Ali era linha de fogo, ali o povo morria com muita facilidade. Botou Urias lá na frente, porque se Urias fosse lá para frente, a chance dele morrer era maior. Foi isso que ele fez, mandou bilhete para Joabe, Joabe recebeu o bilhete, botou Urias na frente da batalha e acabou o quê? Urias morreu. Assim fica fácil, né, Davi? Fica muito fácil. E Urias morreu. E aí Davi respeitou o período de luto de Batseba, claro, e com um tempinho ele se casou com Batseba. E continuou sua rotina super normal, como se nada tivesse acontecido. Estou em paz, tá tudo tranquilo, o filho é meu, casei com ela, tudo lindo. Mas Davi pensou que estava tudo certo, encobrindo seu pecado com um monte de coisa errada. Tentou enganar o cara, depois matou o cara, tudo para encobrir o pecado dele. Então, isso que a gente viu foi o pecado de Davi. Pesado, né? Então, nosso terceiro tópico é a chamada ao arrependimento. Como que o arrependimento de Davi, diante de tudo que ele fez, aconteceu?
O tempo passou e a criança, o filho de Batseba com Davi, nasceu, já tinha nascido. E Deus envia um profeta, Natã, para enviar uma mensagem para Davi. Então, através de Natã, Deus foi enviar uma mensagem para Davi. Então, Natã se apresenta para Davi e conta uma história fictícia para ele, para tentar saber como é que está o senso de justiça de Davi. E eu vou contar essa história fictícia para vocês que Natã contou para Davi. Eu vou ler para vocês, ok? Havia 2 homens que moravam na mesma cidade. Um deles era rico e possuía muitas ovelhas e gados. O outro homem era pobre e possuía apenas uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela com carinho e atenção, como se fosse um bichinho de estimação. E ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, como se fosse um deles. Certo dia, um visitante chegou na casa do homem rico. Então aquele homem, apesar de possuir um grande rebanho, em vez de matar uma cria de seu rebanho, preferiu se apossar da única ovelha do homem pobre. Ele a matou e a serviu como refeição ao seu visitante. Então vamos só avaliar a semelhança. Um homem pobre, um homem rico, chegou uma visita para o homem rico e esse homem rico tinha várias ovelhas. Então, ao invés dele matar uma de suas ovelhas para servir esse jantar para esse visitante, ele preferiu pegar a única ovelha do homem pobre para ele. Acharam a semelhança com a história de Davi? Davi tinha várias mulheres. Ele podia se deitar com todas elas. Preferiu pegar a única que não era dele, que era a única esposa que Urias tinha, para ele. Se apossou de uma coisa que não era dele, ele não era marido de Batseba. Foi isso que Davi fez. E aí, a história ficou mais interessante agora. E aí Davi, ouvindo essa história, ficou indignadíssimo com a história. E achou tudo isso muito injusto com o homem pobre. Poxa, por que ele foi fazer isso, né? Com o homem pobre? Coitado, ele ficou indignado e gritou um veredito de que esse homem era digno, esse homem rico que roubou a ovelha, que pegou a ovelha do homem pobre, né? Esse homem era digno de morte. Foi isso que Davi disse, que esse homem era digno de morte. E com a autoridade de Deus, Natã virou para Davi e disse: Davi, esse homem é você. Então ele mostrou para Davi que esse veredito que ele deu de morte para essa pessoa que foi injusta foi para ele mesmo. Porque esse homem rico que pegou a ovelha da pessoa que só tinha uma, era ele. A história foi uma história fictícia. Natã chegou para ele e falou: esse homem é você. E naquele momento, o pecado de Davi foi confrontado. O pecado do rei foi confrontado. Então o erro de Davi, ele foi encoberto diante dos homens. Ninguém sabia que Davi tinha pecado. Ninguém sabia que o rei tinha pego a esposa de outra pessoa. Ninguém sabia. Mas Deus sabia. Deus sabia. E foi através de Natã que Davi confessou seu pecado. Ali ele foi quebrantado, ele se humilhou ali naquele momento. E ele teve arrependimento sincero e Deus sabia disso. Então o Senhor o perdoou. Claro que perdoou. Porém, ele não isentou Davi das consequências. Davi teve sua disciplina, ele precisou passar por essa disciplina. Então sim, Deus disciplina a gente. Você errou? Errou. Te perdoei? Perdoei. Mas a consequência do que você fez, você vai sofrer. E não é por minha causa, porque eu sou um Deus ruim. Não, é porque você errou. A gente erra às vezes e esquece das consequências. Todo erro, todo pecado tem consequência. E Davi passou por isso. Então, Davi pecou? Pecou. Só que ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. Todo pecado que Davi cometia, ele se arrependia e não cometia de novo. Então ele de fato se arrependeu. Não foi um simples remorso momentâneo, ele se arrependeu de fato do que ele tinha feito. Então ali ele demonstrou sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor através do profeta Natã. E isso, Deus viu isso. Então ele não negou o seu pecado, ele não disse, não foi eu que fiz isso não. Não, ele realmente
entendeu que ele tinha errado e se humilhou naquele momento e alcançou a graça de Deus. Ele de fato ele se humilhou e ele orou. Ele orou e esse seu clamor a gente pode encontrar ele no Salmo 51. Quem tiver a curiosidade pode ir lá olhar, que você vai ver como que ele se arrependeu ali e a sua oração nesse salmo. E Deus disciplinou Davi por conta do amor que ele tinha com Davi. Todo pai disciplina seu filho. Obviamente que não foi literalmente com tapa no bumbum, mas Deus disciplinou Davi. Davi ele sofreu as consequências do seu pecado. E as consequências foi a morte do seu filho. Então o seu filho com Batseba, esse filho que eles geraram ali naquele momento, morreu. E é por amor a nós, que Deus leva os pecadores ao arrependimento. E Deus foi fiel a Davi até o fim da vida, abençoou ele até o fim da vida, ele teve outros filhos. Então sim, ele perdoou Davi. Davi passou pela sua consequência. A consequência não é para sempre, mas você tem que passar por ela. E Davi passou pela sua consequência, seu filho morreu, mas Deus estava com ele, foi fiel com ele até o fim. E a vida dele foi feliz, independente desse erro que ele cometeu. E é assim nas nossas vidas. Chegamos à conclusão. O Senhor, ele não produz um mal na vida das pessoas. Ele não quer ver você chorando, ele não quer ver você mal. Então, a disciplina que ele dá é por amor, não é para te ver mal, não é para ver você chorando e triste pelos cantos. Essa disciplina que ele dá é simplesmente a colheita do que você plantou. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Se você pecou, você vai ter que colher o seu pecado, as consequências do seu pecado. Então, se você quer ter boas colheitas, plante coisas boas. Então, evite. Se você quer evitar essa colheita ruim, se você quer evitar ter essas consequências ruins, não faça coisas ruins. É simples assim. E quando Deus vê seus filhos prisioneiros do pecado, moto é a minha colheita, só pode. Quando Deus vê seus filhos prisioneiros do pecado, Ele, através do Espírito Santo, nos traz o arrependimento. Justamente para que a gente tenha liberdade. Deus quer a gente livre, aceitar a Jesus é ser livre, é ter liberdade, para que a gente siga um caminho de santidade. E nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Então Deus, com todo o seu amor, com todo o seu zelo, Ele nos corrige, Ele nos guia, para que a gente tenha um caminho reto, tenha um caminho santo, um caminho de santidade. Foi isso que Ele fez com Davi. E é isso que Ele faz na sua vida, comigo e com você. A atividade. Beleza, galera, a atividade dessa vez eu fiz diferente. Eu não fiz perguntas, como vocês perceberam que durante a aula não teve perguntas, mas eu deixei um caça-palavras, eu montei um caça-palavras. Então o tema do caça-palavras é o disciplinador, o tema da nossa aula. Então tudo que vocês vão achar nesse caça-palavras tem a ver com a nossa aula. Gente, tá tudo bagunçado. Eu botei um caça-palavras difícil. Tem palavras horizontal, vertical, diagonal, palavras ao contrário. Tem palavras ao contrário. Só que dessa vez eu fui muito legal com vocês. Eu botei as palavras que vocês precisam achar embaixo. Então, tem todas elas aí. São 33 palavras, se eu não contei errado. Depois vocês podem contar. E tem de todo jeito, diagonal, vertical, faltou com a horizontal, de trás para frente para trás. Então vocês podem procurar à vontade e já com as palavras aí embaixo fica mais certo, tá bom? Então vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. Beijinho para vocês. E o nosso texto áureo se encontra lá em Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Falando de Davi, Davi perdeu seu filho. Foi doloroso? Foi doloroso. Só que mais tarde... Hoje tem muito amor, cara. Só que mais tarde, como diz o próprio versículo, a vida dele não foi maravilhosa? Uma colheita justa. Você ficar com aquele pecado na sua cabeça, te pesando, te dando um fardo, é ruim. Então Deus já libertou você. Você colheu seu pecado, acontece, a gente erra, é normal.
Mas é bom ser corrigido. Quando a gente aprende do nosso pai, quando a gente recebe um castigo do nosso pai, não é bom na hora, lógico que não é. Mas foi para uma aprendizagem. E é isso que Deus faz, porque Deus é um pai que nos ama. Muito obrigada por ter chegado até o final, por ter assistido até aqui. Você foi um guerreiro. E eu também fui, porque as motos me encheram o saco hoje, mas tudo bem. Muito obrigada mesmo por ter assistido, que vocês possam ter uma semana abençoada. Tá vindo mais uma moto. Ai, meu Deus. Uma semana abençoada. Tenha um final de semana agora, um restinho de domingo abençoado. Um beijinho pra vocês e até a próxima aula. Tchau!